Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que seja louvado. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Facebook Catedral Marabá. Hoje, 5 de setembro de 2019, estamos iniciando mais um programa Comunidade e Fé, aqui no estúdio da Catedral. Esse programa que é de responsabilidade da Pastoral da Comunicação da Paróquia São Félix de Valoares. E já estamos no mês de setembro, quase encerrando o ano. E a Igreja Católica celebra desde 1971 setembro como mês da Bíblia. É um mês para a gente incentivar e contemplar a palavra de Deus. E nós trouxemos hoje para falar um pouquinho sobre esse mês de setembro tão especial para nós, também sobre a oração do Santo Terço, o nosso amigo Ângelo. Boa noite, Ângelo. Boa noite. O Ângelo, que ele é coordenador do Movimento Sacerdotal Mariano e também é paroquiano aqui da Paróquia São Félix de Valoares. Ângelo, fala um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória aqui, né, na igreja. A gente sabe que desde a infância você tem a caminhada. Então, assim, aqui na paróquia, eu já tenho quase para mais de 20 anos, né? Participo da paróquia de São Félix. Como diz o povo antigo, né, aqui me batizei, fiz primeira comunhão, crisma e recebi também o sacramento do matrimônio. Sou 7 anos de casado, né, e é com muito orgulho que a gente trabalha aqui dentro desta paróquia, da qual eu amo tanto. Aí, as coisas que você já participou aqui na paróquia, já foi coroinha? Fui 10 anos coroinha, né, aqui na paróquia, fui um dos primeiros, que quem fundou o grupo de coroinha aqui em Marabá foi o Padre Matalanga, né, hoje ele mora em São Paulo. Ele, não sei se ele ainda pertence à Congregação do Imaculado Coração de Maria, né, mas atualmente ele está morando em São Paulo. Então fui 10 anos coroinha dentro da paróquia, 10 anos catequista e retornei, né, mais uma vez, né, a catequese esse ano. E já participou de outros movimentos também, fora o movimento mariano, né? O apostolado da oração, já coordenou há algum tempo? Eu coordenei durante um ano o apostolado da oração. Eu entrei no apostolado no dia 23 de junho, né, de 2003, né, e há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu coordenei, né, estive à frente, né, desse movimento. E também fui por 20 anos membro da Renovação Carismática. 20 anos, mas participa até hoje da renovação? Atualmente eu estou afastado do movimento. O movimento está se dedicando ao movimento mariano, né? E outras atividades na paróquia. Fala pra gente um pouquinho sobre o movimento mariano. Há quanto tempo ele existe? Como foi fundado, criado, por quem? Então, o movimento sacerdotal mariano, ele já completou seus 40 anos, vai completar ainda, né? Padre Stefano Gobbi, né, em uma peregrinação, né, a Fátima, onde ele foi, né, para rezar no dia 8 de maio de 72, para rezar pelos seus irmãos sacerdotes, né, sacerdotes que estavam, podemos dizer assim, se revoltando contra a igreja, a doutrina. Então ele foi com esse objetivo de rezar pelos sacerdotes. Ao chegar lá na Capelinha das Aparições em Fátima, ele sentiu no coração o desejo de formar um grupo, né, de sacerdotes consagrados a estar rezando por todo o clero. Então logo depois, né, Nossa Senhora começou a brotar no coração dele as mensagens, né, que a igreja, né, ela orienta, que são mensagens de locução. E o que vem a ser essas locuções? É quando Nossa Senhora começa a falar no coração dele, e tudo que ele falou está contido nesse livro, que é o livro onde nós usamos nos nossos cenáculos, né, com as famílias, como também na igreja. Fala um pouquinho pra gente sobre os cenáculos, como eles acontecem. Os cenáculos, aqui em Marabá, eles já foram completou... criados a partir deste livro, da criação deste livro. O livro veio para dar fundamentação aos cenáculos. Também, quando
quando o padre ele começou a reunir os irmãos, né, no sacerdócio, eles iam rezar o terço, meditava um trecho do Evangelho, e logo depois, quando Nossa Senhora começou a falar, o coração dele começou a colocar no livro, mas antes disso ele procurou uma orientação. Então o diretor espiritual dele, né, pediu então para ele começar a escrever tudo aquilo que Nossa Senhora falava ao coração dele. Tanto é que esse livro ele tem a autorização da igreja, né, para ser divulgado, para ser lido. Porque sabemos que a igreja, ela, como dizia Dom José, ela é muito prudente nessa questão, né, nas questões de aparições, de mensagens. Então foi feito um estudo em cima das mensagens e viram que nela não tinha nada contrário, né, a sã doutrina. Então os cenáculos, como a vocação ela brota da família, então com o passar dos anos Nossa Senhora brotou no coração do padre Stefano Gobbi, né, então a formação de cenáculos familiares. Então esses cenáculos começaram a ser difundidos, né. Padre Stefano Gobbi ele viajou nos 5 continentes, fez para mais de 1000 voos, né, levando a mensagem de Nossa Senhora. Então nesses cenáculos é rezado o terço, né, aqui tem o nosso roteiro, né, que o roteiro do cenáculo, o roteiro do cenáculo, né, nessa pequena apostila tem toda a meditação do terço, dos 4 mistérios, né, do Santo Terço. Após o terço se medita uma mensagem de Nossa Senhora. Após a meditação é feito um momento de fraternidade. E o que vem a ser esse momento de fraternidade? É onde logo após a meditação do texto, da mensagem, nós nos confraternizamos. Vamos conversar, saber como que está a família, né, para aí sim a gente ter intenções para o próximo cenáculo. E, por exemplo, assim, quem pode, se eu quiser que aconteça um cenáculo na minha casa, o que eu tenho que fazer? Que procedimento? Chamar você, chamar alguém do movimento para vir? Eu mesmo posso tomar a frente? Nossa, sempre é bom, né? Nós recebemos a orientação como nosso responsável nacional, que é o Otávio Piva, lá na Arquidiocese de São Paulo, o Dom Odilo, ele enviou uma circular a toda a arquidiocese, né, solicitando, né, as paróquias, comunidades, que se rezasse cenáculos antes da Santa Missa. Então, assim, sempre é bom ter alguém, né, no caso aqui em Marabá, né, a pessoa, a Bárbara quer um cenáculo na casa dela. A gente escolhe um dia da semana, um horário, aí vai lá 2, 3 pessoas com a família, né, reza o terço, faz a meditação. Aí vem aquela questão, é obrigatório fazer todo mês? Depende de como a família ela vai receber o convite no coração. Se ela recebeu o convite, ela gostou, mensalmente ela pode rezar ou semanalmente. Não é assim aquela coisa assim, só uma vez não. Como o Otávio ele falou pra gente ano passado, se todo dia se rezar um cenáculo, chegaremos mais rápido ao triunfo do coração imaculado de Maria, né, no mundo. E hoje, atualmente, assim, quantos membros tem no movimento? Você sabe dessa informação? Você é coordenador aqui em Marabá, né? Vamos começar pelas paróquias, então. Quantas paróquias tem no movimento? O movimento aqui em Marabá tem 22 anos. Né? Ele era um pouco que escondido, né? Ele era restrito somente às famílias. Um dia aqui, outro dia ali. Quando eu assumi assim, né? Eu entrei no movimento em 2008, aí fui para a espiritualidade em Belém, e lá o padre responsável, que era o padre Luciano, né, ele, como diz o outro, né? Ele me colocou abacaxi na minha mão, né? Então, a partir de hoje, você é o responsável de difundir os cenáculos lá na Diocese de Marabá. Então, desde 2008, eu comecei um trabalho diferente, porque a dona Francisquinha, que foi a primeira coordenadora, né, ela focou muito assim, não, nas famílias. E quando eu assumi, eu procurei a igreja,
né, para a gente poder rezar dentro da igreja. Então, de lá para cá, começamos então esse trabalho. Mas Nossa Senhora, ela quer ir além. Como ela diz no início, em algumas mensagens no início do livro, é ela que conduz o movimento e leva para onde ela quer. Então, da Paróquia São Félix, abrimos o cenáculo, fundamos, vamos dizer assim, lá no Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, onde lá todo primeiro sábado do mês é rezado o cenáculo na Capela do Santíssimo. Ano passado, em dezembro, no dia 9 de dezembro, fomos até a Serra dos Carajás, na paróquia também de Nossa Senhora de Nazaré, e rezamos um cenáculo. Né? O último contato que eu tive com o pessoal de lá da paróquia, né, me informaram que toda semana, né, eles estão se reunindo para rezar o cenáculo na igreja. Então, em questão de paróquia, podemos dizer que 3 paróquias, né, já abraçaram o movimento. Aí já tem a Paróquia Sagrada Família, que o padre também quer implantar dentro da paróquia. O padre Adriano, lá em Palestina. E também o padre Tiago, né, ele também tem interesse de levar também o movimento para dentro da sua paróquia. E aqui na Paróquia São Félix, você está mais, né, por dentro do dia a dia, sabe dizer mais ou menos quantos membros, quantas pessoas fazem parte do movimento aqui? Por família, vamos dizer assim, tem 22 famílias, né, que rezam cenáculos. Né, membros ativos, podemos dizer que varia de 20, dependendo também do dia, né? Porque como muitos trabalham, e já tem algumas que já são idosas, né, já não tem o vigor de estar nos encontros. Que no caso, todo sábado, nós nos reunimos lá na igreja de São Félix, tem a missa, após a missa, o ofício de Nossa Senhora, que é da responsabilidade do movimento sacerdotal mariano. E no primeiro sábado do mês, nós rezamos o cenáculo. Aí no primeiro sábado, a missa, o ofício, e às 8h30, né, o cenáculo. E semana passada, nós começamos a rezar aqui na Catedral, né, toda segunda-feira às 6 horas da tarde, também o cenáculo, né, antes da Santa Missa, que é às 19h. E para ser membro do movimento, precisa ser consagrado a Nossa Senhora? Não. Né, o convite que ela faz, como um padre uma vez falou para mim, se eu rezo meu texto e eu sinto o desejo de me entregar muito mais à Nossa Senhora, né, então vamos abraçar a causa. Então, para ser membro do movimento, tem que amar a igreja, né, amar, né, a doutrina e gostar de rezar o texto. Porque tem gente que pensa assim, na hora que vê, vamos rezar um texto, quando pega um texto, aí o povo já não sabe por onde começa e já começa, né, a esmorecer, né? Com sono. Então, vamos dizer que o carrão de cena, né, para entrar no movimento é o texto e a palavra de Deus. Gostar, né? E gostar, né? E após o texto, a palavra de Deus, né, meditar diariamente as mensagens que contém no livro azul. São 3 compromissos que caracterizam a espiritualidade do movimento, né? Para participar do movimento precisa ter essas 3 características. E quais são elas? Né, os compromissos dos membros, né, que é uma coisa que eu bati muito na tecla aqui em Marabá, que é o primeiro compromisso, a consagração feita e vivida ao coração imaculado de Maria. Né, para nós do movimento mariano, o sábado, né, é sagrado, que o sábado é dedicado a Nossa Senhora. E também os dias dedicados à Virgem Maria, no caso, agora 8 de setembro, é a Natividade de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, o aniversário de Nossa Senhora. Então, nesse dia, né, nós, por obrigação, temos que nos reunir para rezar um cenáculo
e oferecer presentes a Nossa Senhora. Que tipo de presente? Uma rosa, uma intenção, né? Como aqui na Vera Marabá tem muita questão da droga, né? Dos mendigos. A gente oferecer, né, esses nossos irmãos, né, de presente a Nossa Senhora e pedir a ela que tome de conta. Então esse é o primeiro compromisso. O segundo compromisso é andar em unidade ao Papa e à Santa Igreja. Então o movimento mariano, ele não é à parte, ele é de dentro. E o movimento, para ele pertencer a uma igreja, tem que andar em comunhão com o bispo, o padre e o Papa. Se porventura chegar um dia um padre falar assim: ah, não, eu não quero mais o movimento aqui na paróquia. O que o movimento faz? Como diz a história, né? Vai pegar seu lençol, né? Sua roupinha de dormir e vai se retirar. Porque nós só podemos estar num local onde vamos ser amados e muito mais a mãe de Jesus ser amada. Então, a unidade, a obediência. E o terceiro, tornar-nos apóstolos de Maria, fazendo e difundindo os cenáculos. Esse aqui que pega. Porque tem alguma coisa ali que tem, pega. Por quê? Aqui em Marabá criou-se a cultura do cenáculo em casa. Hoje nós, né, o pároco, né, que é o Padre Ademir, é o nosso diretor espiritual na diocese, ele nos fez uma proposta. Não está na hora das famílias que tem cenáculo agora vir rezar na igreja, como a segunda-feira também a gente reza o terço nas famílias. Aí ele falou: que bom será trazer essas famílias para vir rezar na igreja. Porque às vezes a gente cria aquele comodismo. Acho que só porque já está rezando já está rezando em casa, não precisa vir na igreja. Então nós que carregamos esse nome apóstolos na nossa costa, nós temos que fazer ele valer. Não é porque agora eu rezo todo mês na minha casa que não precisa ir rezar lá na igreja. Porque eu aprendi isso esses dias. Quando nós vamos na casa de alguém ou vamos receber uma visita, a gente prepara a casa, às vezes até cria dívida, né? Para poder receber bem a pessoa. E para a casa de Deus. Deus tem uma casa. E a casa dele é a igreja. Antes do nosso coração, a casa dele é a igreja. Então é o momento de nós irmos, né, à casa do Senhor. Como diz um canto, né? Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, esse apostolado de fazer e difundir os cenáculos é que às vezes pesa. Porque as pessoas criou-se o hábito: não, se não estão vindo rezar na minha casa, eu vou, né? E como o Padre me falou, que bom seria se todas as famílias rezassem o terço em família, né? Mas é um trabalho árduo. Mas vamos dizer assim, vamos nos abastecer. Vamos para a igreja, vamos rezar, vamos participar da missa. Quando estivermos com as energias reforçadas, refeitas, aí sim vamos sair. Como a gente está com esse trabalho, vamos rezar o cenáculo na igreja e vamos ver um dia na semana para ir rezar numa praça ou em alguma periferia aqui da nossa paróquia, porque não adianta focar em outro lugar, sendo que a nossa paróquia também necessita de ser evangelizada. Então, esse último aqui do apóstolo, de fazer e difundir os cenáculos, é que está pegando um pouco. Mas vai dar certo, Nossa Senhora junto. E vocês realizam alguma outra atividade fora os cenáculos, de visitas a enfermos, alguma coisa assim, alguma atividade entre vocês e os membros do movimento? Assim, quando um membro está enfermo, a gente procura tá dando assistência.
né? O último compromisso aqui, né? Às vezes, assim, para quando fala assim, vamos fazer uma visita, né? Sempre tem, né, alguma outra coisa. E para uma visita, vai dizer Nosso Senhor no Evangelho, que Ele nunca enviou só um. Foi dois ou mais, né? Então, assim, a gente tem um projeto, tem um sonho de rezar um cenáculo no hospital, de ir lá na Câmara Municipal, lá com o povo da lei, né? Rezar um cenáculo com eles, na prefeitura, nos espaços públicos. E o que está faltando? Bora ver o que a gente pode fazer para... Está faltando a mão de obra. Né? Porque a messe é grande. Poucos são os operários. Não vou longe. Os cenáculos, que é rezado todo primeiro sábado, né, pela manhã, muitos não vão. Aí às vezes assim, bate a tristeza, mas Nossa Senhora ela nos dá o alento. O movimento é meu, como ela fala. Eu levo ele para onde eu quero. Então, tem uma mensagem no livro que ela diz assim: aqui está o pequeno resto. Teve cenáculo que só tinha 3 pessoas. Aí lá, justo o dia que fomos meditar a mensagem, caiu essa, onde Nossa Senhora fala que aqui está reunido o pequeno resto. Aí teve uma irmã lá que começou a chorar. Aí eu ficava, mesmo porque está chorando? É porque nós somos, de fato, o pequeno resto. Então esse resto que Nossa Senhora fala é o que ela quer do lado dela, que sejamos perseverantes. Então, não importa a quantidade, se na missa, ao dia de sábado, tiver 2, 3, 5 pessoas, a missa ou a celebração da palavra ela vai acontecer. Porque Nosso Senhor ele disse que onde tiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele vai estar. E se nós estamos reunidos com a mãe dele, será se ele também não vai estar conosco? Então, a messe é grande, os operários são poucos. E a salvação, Nosso Senhor, como às vezes os nossos irmãos protestantes falam, muito da vinda do Senhor. De fato, um dia ele vai vir. A gente não sabe o dia e nem a hora, mas ele vai vir. Então, antes dele chegar, ele deseja que a face da terra esteja toda evangelizada. Já teve casa que fomos rezar o terço, né, que as pessoas não sabiam a Ave Maria. A oração do anjo da guarda, as pessoas também não sabiam. Então, acaba que aquela visita, né, de celebração catequizar, né? E onde nós vamos ver o quanto Nossa Senhora ela nos envia aí em busca desses. Porque não adianta eu ir lá, não, bora lá na casa da Bárbara. Não, mas a Bárbara já é de pastoral, já frequenta a igreja, participa da igreja. E não vamos lá naquele que não vai na igreja, que é o mais difícil. E a parte mais difícil também é evangelizar dentro de nossas casas. A gente, bora reunir a família para rezar. Aí aparece o pai e os filhos, né? Que dormem no meio, tira um cochilo. Ou tá só a mãe e um dos filhos. Então, assim, as pessoas, infelizmente, só querem buscar a Deus na hora da tempestade. Na hora da bonança, né, não esquece um pouco que Ele existe. Eu acredito que é crer que ela está conduzindo, né? Acho que é isso que faz seguir adiante. Que nós somos apenas um instrumento aqui. Deus é que conduz, Nossa Senhora é que vai na frente mesmo, e ela que vai dizendo, ó, por aqui, a gente só indo na fé, né? Então, como eu falei logo no início, nós vamos falar agora um pouquinho sobre esse mês da Bíblia, né, que a igreja comemora desde 1971. Ela nos incentiva à contemplação, ao estudo da palavra de Deus. E todos os anos, no mês de setembro, ela indica um livro. Esse ano, o livro para contemplação é a primeira carta de João. E o lema
com o lema Nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, o Ângelo vai ficar agora um pouquinho com vocês, falando sobre a importância da leitura da Palavra de Deus diária, sobre a oração do Santo Terço. E aí eu digo para vocês assim, se quiserem fazer alguma pergunta, podem enviar, que o Ângelo está aqui à disposição. E logo no final da palavra, logo no final que ele encerrar a palavra dele, a gente vai colocar aqui, se der o tempinho, a gente coloca aqui para que ele possa responder para vocês. Tá bem? Então é com você, Ângelo. Que Deus nos ajude agora. Então, a palavra de Deus. Para compreender bem a palavra de Deus, né, nós necessitamos conhecer os 73 livros que contém, né, a Sagrada Escritura. Mas tem 4 pontos de vista que nos leva a ter um bom entendimento, né, da palavra de Deus. Que é a particularidade literária. Para quem a Bíblia foi escrita? O porquê que ela foi escrita? Né? Uma formação bíblica que eu participei uns anos atrás, né, o padre ele falava que a Bíblia ela é uma carta. E essa carta ela tem que ser lida e entendida. Quando nós vamos lá pegar o Antigo Testamento, né, vamos ver o povo que vivia na escravidão. Deus então enviou Moisés para libertar o povo da escravidão. Mas o que acontece? No meio lá da caminhada, o povo começou a se revoltar. Enquanto Moisés foi falar com Deus, né, o povo queria ver um Deus palpável. O povo queria tocar em Deus. Então Deus criou os mandamentos. Lembrando que os judeus, eles seguem mais de 600 e tantos mandamentos. E Deus nos enviou 10. Desses 10, no Novo Testamento, nosso Senhor, Jesus Cristo, ele resumiu em 2. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se eu amo a Deus e amo o meu próximo, eu observo todos os outros. Então a igreja, ela nos orienta também a fazer diariamente a Lexio Divina. É aquela meditação da palavra de Deus. E qual a importância da Bíblia na nossa vida? Para que eu possa ser um bom católico, um bom cristão, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para, como vai dizer, eu vou ler aqui um trecho da segunda carta, né, de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Diz assim: Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabes que ela tem o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. O versículo 16 é onde resume toda a existência das Sagradas Escrituras. Pois a Bíblia, a Escritura, ela é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda a boa obra. Então, a Bíblia fechada é apenas um livro, mas quando ela se abre, é Deus falando comigo. Então, por isso a igreja, todo ano, ela motiva os fiéis a meditar a palavra de Deus diariamente. Não somente no mês da Bíblia, mas todo dia. E como eu vou então entender a Bíblia? Como é que eu vou ler a Bíblia? Porque a Bíblia, o Antigo Testamento, tem algumas palavras complicadas. Então a melhor maneira de entender a Bíblia é pegando os livros mais fáceis. Porque aqui nas Sagradas Escrituras,
nós vamos encontrar livro de romance, que é lá o livro de Tobias, o romance, né, de Tobias e Sara. Aqui nós vamos encontrar até como, isso aqui eu aprendi em uma formação da renovação carismática lá no passado, que até aqui tem um rito de como tirar de nossas casas, né, as coisas impuras, né, que é com peixe, que também está lá no Antigo Testamento. Aqui também nós vamos encontrar poemas, Cântico dos Cânticos, que tem umas palavras também assim que acaba que é até engraçada. Mas na palavra de Deus, o próprio Deus está dizendo a cada um de nós que Ele nos ama. Mas eu não posso usar a palavra de Deus para apontar o pecado dos outros. Porque assim vai dizer nosso Senhor que como é que eu fico olhando, né, o cisco que está no olho do irmão, sendo que no meu tem uma trave. Eu costumo dizer assim que no meu tem um campo de futebol. Então a palavra de Deus, para nós, ela tem que ser usada e meditada diariamente. E nós só vamos compreender a palavra de Deus mediante a luz do Espírito Santo. Por isso que em todas as orações eu indico isso, né, às pessoas, a você, irmão e irmã que está nos acompanhando. Você quer meditar a palavra de Deus diariamente? Peça a luz e sabedoria do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis. Ou então a oração que Nossa Senhora ensinou ao Padre Stefano Gobbi. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. É pela força do Espírito Santo que nós compreendemos a palavra de Deus. Monsenhor Jonas Abib, uma vez ele falou, né, falando referente às homilias, né, durante a Santa Missa, que uma homilia ungida, ela é no máximo 15 a 20 minutos. Aí eu fiquei prestando atenção, mas qual foi o sentido que ele falou isso? E esses dias eu ouvi um irmão falando, né? Uma homilia teologal, as pessoas acabam que não entendem, que fica muito na questão da teologia. Mas aquela homilia que é usada pelo Espírito Santo, as pessoas compreendem melhor. Então é dessa maneira que a palavra de Deus ela tem que ser penetrada em nossos corações. Que esse mês de setembro possamos de fato ruminar a palavra de Deus. Como dizia um padre também que passou aqui na paróquia, chegará o tempo que só quem estiver com a palavra de Deus na mente e no coração vai permanecer de pé diante das tribulações. Então que essa palavra ela possa entrar no nosso coração e fazer com que eu mude de vida. Eu não posso esperar o outro mudar de vida mediante o anúncio. Como diz um formador, o ouvido mais próximo da minha boca são os meus. Então a palavra de Deus ela tem que fazer o novo primeiramente em mim. Como diz o tema desse ano. O lema, né? Nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus, Ele nos amou tanto que Ele entregou seu Filho para morrer em nosso lugar. Se alguém tem dúvida disso, leia a palavra de Deus. Porque Ele nos amou primeiro. E se Ele nos amou primeiro, qual é a contrapartida? Eu amar Ele também. Mas eu só amo aquilo que eu conheço. Dom Antônio, bispo auxiliar de Belém, ele deu uma orientação ao movimento sacerdotal mariano, né, a nível de Estado. Ele fez essa pergunta no nosso encontro. Quem conhece Jesus Cristo?
das 100 pessoas que estavam participando, poucas levantaram o braço. Aí ele fez novamente a pergunta: quem conhece Jesus Cristo? Eu peguei, né, e fiquei com meu braço quieto. Então ele falou: você quer conhecer Jesus Cristo? Leia e medite o Santo Evangelho. Nós dizemos que amamos a Deus, mas odiamos o irmão. Deus não vemos, Deus nós sentimos. Mas mediante a palavra dele, tanto vemos, sentimos e tocamos. Porque quando abrimos a Bíblia, é ele falando conosco. Então vamos conhecer a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, aí sim nós vamos de fato testemunhar Jesus Cristo aos 4 cantos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Porque é conhecendo a palavra de Deus que as coisas vão mudar na minha vida. Então que esse mês de setembro, friso isso mais uma vez, vamos mastigar a palavra de Deus. Porque na ausência dos sacerdotes, são nós batizados, somos nós batizados, que devemos então anunciar, né, a palavra aos nossos irmãos. Porque uma das missões que recebemos no batismo é essa de ser sacerdote. Existem 2 sacerdócios, o ordenado, né, e esse sacerdócio comum que nós recebemos pelo batismo. Então vamos meditar a palavra de Deus, vamos colocar ela em prática, vamos conhecer Jesus Cristo. É isso que a Igreja Católica vem trabalhando há mais de 2000 anos, para que o povo conheça Jesus Cristo. E eu só vou amar Jesus Cristo se eu conhecer Ele. E como eu vou conhecer Ele? Meditando a sua palavra, que todo dia é dirigida a cada um de nós. E antes de entrarmos propriamente, né, sobre a meditação do texto, a palavra de Deus também, ela tem um papel importante na nossa vida, né, de cristãos católicos. Eu sou catequista hoje, né, de Crisma, aonde tenho que formar, né, os jovens para receber o sacramento, né, esse sacramento que vai confirmar o batismo e vai encaminhá-los, né, na caminhada da igreja. Então o nosso trabalho hoje, o meu trabalho com esses jovens, hoje está sendo na Bíblia e também no catecismo da igreja, para que eles conheçam a doutrina. Né? E a Bíblia ela é dividida em alguns pontos. Né? O Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, né, da Bíblia. Tem os livros históricos, que são 16, onde tem um relato mais ou menos, né, vai nos apresentar a história do povo de Deus. Tem os livros sapienciais, né, que vamos dizer assim, que esse é o livro, né, do intelecto, né, aonde vai conter, né, sobretudo as sentenças, né, as leis, né, de Deus. Tem os livros proféticos. Nesses livros proféticos, ele também é dividido entre os maiores e os menores. E o Novo Testamento. O Novo Testamento, que é a Boa Nova. O Novo Testamento ele foi escrito depois da ascensão de Jesus, aonde os discípulos foram relatar a experiência deles ao lado do Senhor. E essa mensagem que até hoje nós trazemos, né, para a nossa vida, para a nossa caminhada de cristão. Então vamos conhecer a palavra de Deus. Vamos deixar que essa palavra penetre o nosso coração.
É fácil? Não é fácil, mas também não é impossível. Por si só, eu não falo de Jesus Cristo. Mas se eu conheço Ele mediante a sua palavra, eu tenho todo embasamento para anunciar Ele aos quatro cantos, né, da nossa cidade. Então, o texto, essa oração tão simples e tão rica da nossa igreja. Se para nós que somos alfabetizados, né, a Bíblia é para nós um livro de orientação para os analfabetos, para os simples, para os humildes. Aqui está a Bíblia dos pequeninos. O texto, quando ele foi formado, Nossa Senhora apresentou ele para nós, foi que nessas 10 contas pudéssemos meditar os mandamentos do Senhor. Muitos dizem que foi a Igreja Católica que inventou a oração do Santo Terço. Mas lá no Novo Testamento, né, do anúncio à Virgem Maria, da visita dela a Santa Isabel, a prima dela, a primeira parte está ali. E quem iniciou foi o próprio anjo Gabriel. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Nossa Senhora ali naquele momento ela se espantou, né, mediante aquela saudação. E quando ela foi visitar Isabel, quando ela chegou lá na casa de Isabel, depois de uma longa caminhada, Isabel saudou ela dessa forma: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Então aí já tem a primeira parte da Ave Maria, onde nós rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Com isso a igreja ela acrescentou. A igreja então compôs a segunda parte, que não é nada mais e nada menos do que o nosso reconhecimento de pecadores, aonde nós respondemos: Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora, nessa vida, nas tribulações diárias da nossa vida, como na hora da nossa morte. Porque a última estrofe do hino do movimento sacerdotal mariano diz assim: ao chegar nossa última hora, venha sem demora a levar-nos para o céu. Então o Santo Terço, ele é a oração dos pobres, é a oração e a Bíblia dos pequeninos. E o terço, ele não é mariológico, o terço, ele é cristológico. Quando aquele que não é alfabetizado, é analfabeto, não consegue ler, mas quando ele vai meditar o terço em comunidade com outras pessoas, os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos, vai ser meditado toda a vida de Jesus. Nos gozosos nós vamos meditar o anúncio, o nascimento, a apresentação, fugiu da memória, o anúncio do anjo, a visita de Nossa Senhora à sua prima, o nascimento, a apresentação e quando ele ficou lá no templo, se perdeu da sua família. Nos mistérios luminosos, nós vamos meditar o batismo de Jesus, o primeiro milagre nas bodas de Caná, a proclamação do reino de Deus e o convite à conversão, a transfiguração de Jesus e a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Os mistérios dolorosos, vamos meditar a agonia, a flagelação, a coroação, Jesus levando a cruz para o Calvário e a crucificação e morte do Senhor.
e nos mistérios gloriosos, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, a vinda do Espírito Santo, o nascimento da igreja, a assunção de Nossa Senhora e a coroação dela, que são dogmas de fé. Aí vem dogma, é obrigado a acreditar? Não. Mas se nós temos fé, nós acreditamos que Maria foi levada de corpo e alma para o céu. Festa essa que foi comemorada no dia 15 de agosto. E teve uma irmã, uma freira, que era explicando, né, para os jovens, né, a importância do terço. Ela então recitou uma poesia para aqueles jovens. E eu quero então recitar essa poesia para nós. Eu vou recitar antes, né, se porventura tiver alguma pergunta, com fé em Deus, né, eu vou saber responder. Cheio de pergunta aqui, viu? Então a poesia, né, que a irmã, a freira, ela recitou para os jovens, é mais ou menos assim. Deixe que essas palavras então entrem no coração de vocês. Eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Quando no meu coração o demônio se avizinha, eu penso sem mais demora. Eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Quando alguém me faz sofrer, se alguém me fere e espezinha, ainda com pranto a correr, eu penso em minha rainha e digo sem mais demora, eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Quando em face de um dever a coragem se definha e me sinto enfraquecer, eu penso em minha rainha e digo sem mais demora, eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Mas um dia, lá no céu, quando eu chegar pobrezinha, irá num doce sorriso a minha amável rainha. Façam-na entrar sem demora, essa filha é toda minha. Então essa poesia, ela nos diz muito desse cordão umbilical que nos une à Virgem Maria, a reza do Santo Terço. Então que Nossa Senhora possa brotar no nosso coração o desejo de seguir, ouvir e colocar em prática a palavra do Senhor. Então, Ângela, como eu pedi, o pessoal está enviando várias perguntas, tá? Só que eu não estou conseguindo, gente, colocar aqui para eu ver todas, tá? Vai aparecendo aqui só as recentes, mas algumas que eu consegui ver aqui, acho que a gente já até falou, ou talvez a pessoa tenha entrado um pouquinho depois. Amanda Freitas perguntou aqui, quais as programações do movimento, né? Dos encontros do movimento, quais as programações aí para frente? Então nós temos a programação hoje dentro da paróquia, os cenáculos todos os sábados, aliás, corrigindo, o cenáculo todo o primeiro sábado do mês, lá na igreja de São Félix, tem a missa, após a missa o ofício, tem um café partilhado e às 8h30 começa, né, damos início ao cenáculo. E o compromisso do movimento, né, atividade semanal do movimento, é conduzir a liturgia da Santa Missa aos sábados. Né, tanto é que já adquirimos um leccionário, né, que a CNBB colocou, né, à disposição, que são todas as leituras voltadas, né, à pessoa de Nossa Senhora. Então vai ser esse leccionário que vamos estar usando em todas as celebrações de todos os sábados na igreja. E também toda segunda-feira, né, às 18 horas, aqui na Catedral, temos então um cenáculo diante da imagem de Nossa Senhora Rosa Mística. E logo após, a Santa Missa. Temos uma pergunta aqui da Silvana Dias. Gostaria de saber se vai ter alguma programação esse mês da Bíblia, algum estudo bíblico
poderia dizer tanto pelo cenáculo, né, alguma atividade nesse sentido, e também aqui pela paróquia? Sabe dar essa informação? Essa informação vou ficar devendo, né? Porque mediante tantos eventos que está tendo na igreja, né, o padre, ele iniciou um curso, mas teve que interromper devido, né, às programações. Mas em breve ele me comunicou já que em breve ele vai retornar então a essa formação mais específico para esse mês, né? Como paróquia, vou dizer assim, né? Nós não vamos ter. Não tem nenhuma atividade, né, Nenhuma. programada. Tá. Pessoal, é porque eu não estou conseguindo ver as mensagens de antes, somente as mensagens recentes, né? Então, quem puder enviar novamente a pergunta, tá? Deixa eu ver, tem mais uma aqui, que é o Estermac. Ele perguntou se tem idade limite para fazer parte do movimento, porque você disse que tem algumas pessoas já, né, que às vezes não conseguem mais ir até as casas, né? E aí tem alguma idade? Não, essa aqui é melhor a gente só vir aqui. Se ainda tiver com 100 anos, quiser nos acompanhar, tiver disposição, o vigor, mas não tem idade fixa, né? Pois um dos projetos do movimento sacerdotal mariano a nível mundial é expandir os cenáculos de criança e cenáculos de jovens, né? Até já começamos, mas, né, aos contratempos, né, o cenáculo com as crianças, né, deu uma parada. Mas agora vamos retornar novamente a estar convidando crianças, né? Vou ver depois com a coordenação da catequese, né, reunir um dia, pegar um dia, um final de semana, reunir as crianças para a gente rezar um terço, né, da forma que eles participem, que só esteja lá, os adultos só estejam lá, vamos dizer assim, para fazer um volume, né, mas que eles possam rezar da maneira deles. E o desafio é rezar com os jovens, né, trazer os jovens para rezar o texto, ter uma intimidade com Jesus e Nossa Senhora. Mas vai dar certo. Vai dar certo, sim. E o Eduardo está perguntando o que a pessoa deve fazer para para fazer parte do movimento, ser membro do movimento. Qual é a primeira providência a tomar? Amar Nossa Senhora. Esse é a chave para pertencer ao movimento sacerdotal mariano, é amar Nossa Senhora. Amando Nossa Senhora, ela vai nos ensinar a amar o seu filho. Então, é uma balança, né? Nós não colocamos ela no centro. O papel dela é nos indicar o caminho de seu filho. O único mandamento que ela deixou na Bíblia para nós foi esse: façam tudo o que ele vos disser. Então, para pertencer ao movimento sacerdotal mariano, é ter amor à pobrezinha de Nazaré. E aí, procura alguém do movimento para fazer parte? Pode estar me procurando. Adquirir também o livro. Nesse livro azul, estudar, ter uma intimidade. Tem uma irmã do movimento que já leu ele todinho. Aí eu falei assim, eu já estou esse tempo todinho e falei a metade. Tem figurinha? Tem muita foto no final. Muita foto no final. Mas conhecer, né, o movimento, como vai dizer no testamento do padre Stefano Gobbi, ele fala que tudo que nós precisamos conhecer sobre o movimento e Nossa Senhora está contido no livro azul. Esse livro azul eu tenho alguns volumes ainda comigo, né? Quem quiser adquirir depois pode entrar em contato comigo, né? Que eu tenho, né, para vender aos irmãos. Lembrando aqui, só para abrir um parêntese, que o movimento, ele não tem fins lucrativos, né? Toda a renda que os membros doam, né, ao movimento, nós usamos para a difusão do movimento, para adquirir material para difusão, fazer pedido de material de São Paulo, porque para fazer a difusão do movimento precisamos do livro
E desse pequeno folheto... É muito papel. É um pequeno folhetozinho que contém a consagração, né, do próprio movimento. Tem a consagração dos sacerdotes que aderem ao movimento, como também dos leigos. Tá, eu consegui, viu, gente, abrir aqui. E aí tem um comentário aqui da Francisca Chaves. Parabéns, que programa maravilhoso, me sentindo em paz. Que bom, Francisca, é esse o nosso objetivo. Chegar até vocês, levar a palavra de Deus, levar um pouquinho mais de conhecimento sobre a nossa igreja, sobre as coisas que acontecem dentro da nossa igreja. Tem aqui a Francisca Dias, né, já falou. Tamires Paraguaçu, excelente transmissão. Obrigada, Tamires. A gente trabalha para tentar transmitir um programa com qualidade, com áudio bom. Às vezes fica um pouquinho difícil de ouvir, mas a gente vai tentando equalizar à medida que o programa vai acontecendo, tá? Então, obrigada por vocês terem enviado perguntas, ter falado aqui conosco, parabenizando. Então, é esse o nosso objetivo, é esse o objetivo do programa. E eu tenho uma pergunta para finalizar, tá? Para finalizar, eu gostaria de perguntar para o Ângelo, quem é Nossa Senhora para você? Eu chorar. Então, Maria na minha vida. Vamos dizer que se hoje eu amo Nosso Senhor, foi através dela que eu aprendi a amar Jesus Cristo. E aonde eu tive mais a presença dela na minha vida foi quando eu sofri um acidente em 2013, 11 de março de 2013, aqui na Avenida Antônio Maio, indo para o serviço. Ali teve uma membro do movimento, que hoje ela já está com Deus, a dona Nazaré Holanda. No momento lá, não sei onde ela estava, ela passou e eu lá caído, ela segurou na minha mão e falou assim: Ângelo, confia em Jesus e Maria que vai dar tudo certo. Então ali eu pude ver que de fato Nossa Senhora ela estava comigo. Hoje, se eu estou de pé, foi por intervenção de Maria na minha vida. Porque leito no hospital regional, muitos sabem que é difícil de se encontrar, que demora 2, 3, demora meses e semanas para se conseguir. Naquele mesmo dia 11 de março de 2013, o acidente aconteceu por volta de 8h30, 8h30 da manhã. Ao meio-dia, conseguiram o leito para mim, apareceu um leito no hospital, lá no regional, na UTI. À tardezinha, fui transferido, fui submetido a uma cirurgia, uma laparotomia. A cirurgia demorou quase que 2 horas. E hoje também, por incrível que pareça, hoje está se fazendo também 1 ano que eu fiz uma outra cirurgia de uma hérnia incisional. Quer dizer, aquela cirurgia que eu fiz a primeira foi reaberta por causa de uma hérnia. Então, Nossa Senhora ela tem me auxiliado muito. E nos momentos difíceis, eu me apego a ela. Porque ela é mãe, sabe como passar notícia para o filho dela. Então, hoje eu sou católico, amo a minha religião, amo a minha igreja, mas a Virgem Maria, ela tem me auxiliado muito. Ângelo, tu reza o texto todo dia? Eu hoje posso dizer aqui para vocês, hoje eu rezo o texto todo dia. Mas Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer assim, que uma Ave Maria bem rezada e contrita, ela vale mais do que rezado um terço ou um rosário nas carreiras. Então, quando eu tiro para me rezar meu terço, eu esqueço do mundo. Se eu não desligo o celular, eu deixo no silencioso, deixo ele quieto e fico ali meia hora
porque eu gosto de rezar meditando mesmo tudo aquilo que Nosso Senhor passou pela minha e pela nossa salvação. Então, Nossa Senhora hoje na minha vida, depois do filho dela, ela é uma coluna que me sustenta diariamente diante das dificuldades que todos os dias nós passamos. E se na nossa barca, se Jesus está lá no leme da nossa barca, Maria tem que estar lá na frente, abrindo os caminhos para a gente poder passar. E se está os dois dentro da nossa barca, pode vir tempestade que vier, nós vamos conseguir passar, porque eles estão ali do nosso lado e nós temos que confiar. Então hoje a minha confiança em Jesus e Nossa Senhora é muito grande. Tanto é que tudo, Maria passa na frente. Então ela vai passando na frente, como diz a própria oração, vai abrindo portas, portões, estradas e corações, e arrebentando as correntes, aquelas correntes que às vezes nos prendem, né, neste mundo. Então, Ângelo, eu queria agradecer sua participação aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui. Dizer que neste primeiro sábado, né, acontece o cenáculo. Tem a Santa Missa às 7 horas da manhã na Igreja de São Félix. Isso. E o ofício de Nossa Senhora. Logo após a Santa Missa vai ter um café compartilhado. Isso. Né? O café ali, cada um leva alguma coisa, é isso? Isso. Né? Sinto-se convidado, né, a participar conosco. É feriado, é 7 de setembro. Vai ter o restante da manhã para ver o desfile, mas vamos ao menos participar então da Santa Missa conosco. Então gostaria de agradecer a você que nos acompanhou aqui no Facebook Catedral Marabá. Dizer a você que agora nós temos um canal no YouTube chamado Pascom São Félix. Então todos os vídeos que a gente faz aqui no estúdio, dos programas, do programa do Padre Ademir, que acontece toda quarta-feira às 14h30, também estão lá no canal do YouTube. Também temos uma página, tá, no Instagram, São Félix, Pascom São Félix MBA, para você acompanhar lá todas as atividades da igreja, as divulgações das atividades que vão acontecer. Tem um conteúdo exclusivo no Facebook, no Instagram da Pascom. Então vai lá, segue a gente para a gente poder formar uma rede de evangelização. A gente bate sempre nessa tecla. Nós precisamos dar as mãos e formar uma rede de evangelização. Então desejar a você uma boa noite, que Deus nos abençoe e que esse final de semana seja extremamente cheio de amor e alegria para todos nós.